Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. O vídeo de manhã repercutiu legal, né, cara? Muita gente veio falar comigo. Pô, eu não tinha percebido esses problemas do time do Odair, ainda bem que você mostrou, porque, assim, quando a gente traz a imagem, tudo fica muito mais claro, né? E novamente a gente vai trazer imagens pra gente falar aqui sobre um Atlético que eu acho que tem muita chance de subir, de um Atlético que tem muita chance de estar na primeira divisão do ano que vem, se ele responder a uma ideia de jogo que corresponde ao contexto. E eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que o contexto ele tá na frente da característica dos nossos jogadores. Eu acho que o contexto tá na frente da ideia do nosso treinador. E o que é esse famigerado contexto? É o jogo que a competição sugere. Basicamente, assim, acho que existem várias vertentes de contexto, mas a principal talvez seja essa. Se você pega um jogo de Premier League, se você pega um jogo de La Liga, se você pega um jogo de Série A italiana, se você pega um jogo de Bundesliga, as principais ligas do mundo, são jogos completamente diferentes. São jogos de uma vertente tática totalmente oposta. Então, se você tem um time de Bundesliga querendo jogar um jogo de Série A, não vai dar certo. Se você tem um time de Premier League querendo jogar um jogo de La Liga, não vai dar certo. Então, a impressão que eu tenho é que o Atlético ele joga qualquer coisa menos a Série B. O Atlético tá jogando a Série B, mas o Atlético não tá jogando a Série B. E a partir do momento que o Atlético ele resolve ter momentos de time de Série B, cara, as coisas acontecem. E aí a gente entra em alguns aspectos dentro desse contexto. Que é, por exemplo, o Atlético tem jogadores com característica para ser um time de transição? Tem. Seja o lançador, como Esquivel, como Zapelli, seja o próprio Leozinho, acho que está se caracterizando com muito essa qualidade de passe. A gente vai fazer um vídeo mostrando como o Leozinho é um ótimo passador. Mas a gente também fala de jogadores para atacar espaço, Luiz Fernando, Mendonça, Viveiros. Então, a gente pode dar check. E outra, ter um time de transição não seria novidade pro Odair. O Odair fez os seus melhores trabalhos em times de transição. Montou, desenvolveu uma ideia a partir de um time de transição. Ah, Thiago, mas times que se fecham contra o Atlético, o que fazer? Vou mostrar pra vocês agora. Então fica aí, deixa o like, se inscreve no canal que hoje vai ter bastante análise Tactics, beleza? Então vamos lá, vamos embora. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético e Paysandu. O Atlético recupera a bola, Allan Kardec domina, acelera para Velasco, Velasco cruza, Luiz Fernando disputa, a bola sobra para Bruno Zapelli, primeiro gol em transição no campeonato. Atlético e Criciúma, jogando em casa, Velasco toca para Filipinho, Filipinho faz uma bela jogada, um belo drible, toca para Rainha Palácios, cruzamento, um gol de Allan Kardec. Criciúma com a bola tentando nos atacar depois do Atlético ter tomado o empate. Aí a gente vê uma saída rápida com o Patrick, com o Juliano, a bola chega no Isaac. O Isaac vai para um contra um, a bola quase entra. Ah, Thiago, mas foi escanteio, não foi gol. Aí que tá. A gente vai para um outro lado da parada que é a gente agora vai cobrar a bola parada com o próprio Isaac. O Isaac está se preparando ali. Pô, um sonho ver o Atlético novamente fazer gols de bola parada nessa Série B. O Isaac cobrou a bola parada, o Renan Peixoto cabeceia e no rebote Rainha Palácios faz o gol da vitória. Agora contra o CRB para matar o jogo, o Isaac lança Teves, que tabela com o Renan Peixoto, mais um gol do Peixotaço, mais um gol do Atlético. Contra o Avaí, é a vez de Lucas Esquivel lançar Luiz Fernando encara a marcação, passa pelo companheiro e finaliza. Contra o Volta Redonda, talvez do jogo mais traumático dessa Série B, Lucas Esquivel rouba a bola no campo de defesa e dá-lhe transição, dá-lhe transição, dá-lhe transição. O Allan Kardec faz o gato no zagueiro, se livra da marcação do zagueiro e bate a gol. Novamente contra o Volta Redonda, o Patrick trava o chute, a bola vai sobrar com o Mendonça num belo domínio. E a gente vai ter ali o Patrick fazendo o lançamento. A jogada vai se desenvolver com o Cauã pelo lado esquerdo, inclusive saudades de nosso Cauã Moraes. A bola chega em Bruno Zapelli com todo o refino técnico. Ele faz esse golaço. E para terminar, o gol contra o CRB, nossa última vitória na competição.
Arthur Dias lança Mendonça, faz a recepção no campo ofensivo, a bola sobra para Kevin Viveiros e Viveiros vai lá e faz o gol. Isso porque eu não achei a imagem completa de um dos gols contra o América Mineiro. Então, assim, a gente fala sobre 2 pontos quando a gente termina de ver essas imagens, né? Primeiro de tudo, como o Atlético ele ataca com mais espaço a partir do momento que ele ataca em transição. A gente não pede para esse time jogar em transição à toa, a gente pede para esse time jogar em transição porque naturalmente, tendo mais espaço, a gente vai precisar de menos tempo para encontrar um gol. O Atlético passa 50, 60, 70 minutos atrás de um gol porque a defesa adversária está muito fechada. Fazendo um gol mais rápido, a gente pode pensar em fazer o segundo mais rápido. Abrindo 2-0, eu sei que ultimamente não vem sendo, assim, resposta para muita coisa, mas o Atlético ele já tá mais perto da vitória. Ele tá mais perto de sacramentar os 3 pontos. Então, atacar com menos gente do adversário lá atrás é o melhor dos mundos pro Atlético. E outro. A gente vê ali jogadores que vêm sendo muito criticados, né? O Luiz Fernando, Mendonça, participando constantemente de gols a partir do jogo de transição. Será que o Atlético ele não tá pecando em algo que poderia trazer mais lucro pro Atlético, mais retorno pro Atlético, ser uma estratégia mais frutífera pro Atlético? Porque a impressão que eu tenho é basicamente essa. A partir do momento que o Atlético ele se predispõe a jogar em transição, o histórico da competição, o histórico do Odair na competição, mostra que a chance de retorno é muito maior. Com o Barbieri a gente já demonstrava essa aptidão para esse jogo mais direto, para esse jogo mais vertical. E com o Odair não é diferente. Das 5 vitórias, 4 com menos posse de bola. Jogos que o Atlético precisou acelerar o jogo para chegar em condição de finalizar. E quando não precisou acelerar o jogo, foi com bola cruzada na área, que é outro artifício que eu acho que o Atlético poderia aproveitar muito melhor, como foi o caso do gol contra o Atlético, gol contra o Operário, gol contra o Remo. Então o Atlético, ele tem que optar por um jogo simples. Não significa que na Série B só o jogo simples entra. Você pode ter um jogo mais elaborado, mas quando você tem consistência defensiva. Quando você tem um volante de bom passe. O Atlético quer ser algo que ele não pode ser. O Odair quer ser algo que ele não pode ser. E ele fica se enganando com atuações supostamente positivas, principalmente em confrontos que a gente teve muito a bola, que a gente finalizou muito, mas não necessariamente teve muito perigo. A partir do momento que o Odair fala em ter mais domínio, me preocupa muito o que vem pela frente. Por quê? Porque a gente não precisa dominar mais. A gente precisa ser mais inteligente para os jogos, mais com cara de Série B, com mais contexto de Série B. É isso que eu queria trazer para vocês. Valeu, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.